Shalom, cristão sapiente. Hoje eu vou contar para você um pouquinho da minha história. Olha como é que eu tô suado. Tava ali dando uma corrida porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Não adianta somente você pedir a Deus saúde e você mesmo não cuidar da sua saúde. Isso se chama intencionalidade e prática. Mas vamos lá. Eu estava ali correndo e esses momentos de correr, esses momentos de exercício físico, esses momentos que você tem na sua vida em que você está sozinho, você não tem alguém conversando do seu lado, te leva a muitas reflexões. E veio à minha mente o dia, o momento em que eu cheguei lá em Pirapora, quando eu tinha mais ou menos 9, 10, 11 anos de idade. Depois eu vou contar para você a minha história, mas esse ponto foi o que veio à minha mente. Quando nós chegamos ali em Pirapora, oriundos de Belo Horizonte, eu fui criado em Belo Horizonte até os 9, 10 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei em Pirapora, minha mãe conversava com uma pessoa até próxima, né? Eu era ali uma criança naquela época, e em final de 1983, uma criança. E além de criança naquela época, porque as crianças daquela época são diferentes das crianças de hoje, eu era uma criança eu fui criado só, tipo, não ia na rua, morava, né, na capital de Minas, então é diferente do interior. Então, assim, o que eu quero dizer, eu costumo brincar, era uma criança mais boba do que aquelas crianças que eram soltas, correndo, brincando, fazendo várias coisas desde a sua tenra infância. E minha mãe, eu era essa criança, e minha mãe um dia conversando com uma pessoa próxima, a pessoa virou para minha mãe e falou o seguinte: este aí apontou para mim, é mais um maconheiro para a cidade. E aí, para você que não sabe o que é maconheiro, lá naquela época era usual o termo maconheiro para as pessoas que faziam uso de drogas. E mais especificamente, maconha. Maconha, maconheiro. Eu não sabia o que era aquilo, eu nem sabia que existia drogas, esse tipo de coisa. E aí naquela conversa, criança, olhei para minha mãe e eu vi o rosto da minha mãe, o rosto dela mudou, ela ficou triste, né? Nós sabemos quando uma pessoa está triste, quando a pessoa está alegre, principalmente pessoas próximas, eu estou falando da minha mãe. E essa pessoa fez esta afirmação e minha mãe abaixou a cabeça e falou assim: Deus não vai deixar. Foi isso que ela fez. Ela baixou a cabeça e falou: Deus não vai deixar. Eu não sabia o que estava acontecendo e depois, na vivência, no dia a dia, eu fui entender o que era um maconheiro, o que era uma pessoa usuário de droga, enfim. Eu fui amadurecendo com o tempo e tive esse entendimento do que aquela pessoa estava falando para minha mãe e, e o que essa pessoa estava, de certo modo, afirmando que eu me tornaria na vida. Imagina você, um pai, uma mãe, numa situação desta. Uma pessoa que afirma que seu filho vai ser tal coisa ou determinada pessoa. E eu estava correndo e eu tive me veio à mente esse momento e me veio à mente também as grandes coisas que Deus fez na minha vida ao longo do tempo. E me veio também um versículo, eu faço questão de fazer a leitura deste versículo para você, eu coloquei aqui na tela do meu computador. Eu faço questão de fazer a leitura deste versículo para você entender a grandeza do que eu estou trazendo para você. Olha o tanto que eu estou suado, chega a estar escorrendo, mas eu não quis deixar para depois, gravar esse vídeo depois. Eu resolvi gravar assim, enquanto está fresquinho na memória. Eu vou fazer agora a leitura do versículo. Está lá no Salmo 40, versículos de 1 a 3. Então vamos lá. Eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, ele olhou para mim. Finalmente, ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar
de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isto. Eles entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Esses versículos, eles trazem muitas coisas para a minha vida e para a sua também. Você que está assistindo esse vídeo agora. De repente você está passando por um momento na sua vida financeira que você acha que já fez de tudo na sua vida e não consegue sair dessas dívidas, não consegue viajar, não consegue realizar seus sonhos. De repente você não está conseguindo nem prover o básico na sua vida. De repente o seu casamento está sendo destruído por causa das dívidas. E eu trago para você um pouquinho da minha história e trago para você esse versículo para que você se lembre que Deus, Ele é com você. Assim como foi comigo. Naquele momento na minha vida eu não conhecia Deus, nunca tinha tido experiências com Deus na minha vida, mas foi um aprendizado gigantesco para a minha vida, porque quando nós nos posicionamos, nós temos a intencionalidade de realizar algo, e quando nós temos a orientação de Deus, nós lemos o manual que é a Bíblia, é possível romper muitas barreiras. Eu estou dizendo isso porque de repente você está endividado, você está no fundo do poço e você tem que acreditar que no fundo do poço tem uma mola com uma madeira em que você vai pular nessa mola e você vai sair deste poço. Você tem que acreditar, você tem que ter essa intencionalidade em relação à sua vida financeira. E, às vezes não é só a vida financeira, alguma outra área da sua vida, você está precisando de mudança. Você está precisando de uma palavra. Então eu sugiro que você faça a leitura desse salmo, faça uma reflexão. E eu confirmo para você, assim como aquela pessoa declarou que eu me tornaria um maconheiro, essa pessoa declarou que eu me tornaria mais um no meio de vários casos que aconteciam naquela época e infelizmente ainda acontece. Assim como declararam na minha vida que eu seria isto, foi declarado sobre a minha vida e eu tive a oportunidade de conhecer a Deus e declarar que eu não ia aceitar aquilo que falaram que eu iria me transformar. Então você tem que perceber a sua vida financeira como algo em que você vai superar, você vai ter força. É questão de tempo, é questão de conhecimento, é questão de você buscar entendimento, aprender a fazer aquilo que você ainda não faz. Às vezes você está endividado porque você ainda não entendeu, não aprendeu, não percebeu essa habilidade para lidar com as suas finanças. E às vezes você está sofrendo, mas eu estou aqui afirmando para você, declarando na sua vida que você vai sair desse fosso, você vai sair dessas dificuldades. Você só precisa de ter a intencionalidade, você tem que querer sair, você tem que declarar sobre a vida, e sobre a sua vida que você vai sair, e mais ainda, você tem que entrar em ação, fazer coisas que você não fazia para ter resultados diferentes. Você ficar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, depende de você. Deus já liberou a palavra de bênção na sua vida, Deus já liberou o que deveria ser liberado para você, já está no manual. Você precisa simplesmente tomar posse. É um desafio? É um desafio, mas é possível. Depois eu vou trazer para você a minha história sobre as minhas finanças. Você vai ver que eu, concursado, eu já como bombeiro, se você não sabe, eu sou bombeiro militar, sou concursado há mais de 27 anos. E em certo momento da minha vida, não era a falta de dinheiro,
Era a falta de saber administrar aquilo que eu tinha em mãos. Eu não ganhava mal, eu estava começando na minha vida, a minha vida laboral, mas me faltava habilidade e certas orientações na minha vida. Mas eu vou trazer essa história no momento oportuno e vou apresentar para você. O que eu quero é que você tenha esses versículos na sua mente, tenha em mente que as dívidas, elas realmente podem adoecer você, adoecem as pessoas, adoecem, causam separação. Há casos que há situações extremas, mas é possível sair. Você precisa da intencionalidade. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: as pessoas, é muito comum me perguntarem qual a primeira coisa que eu devo fazer para sair das dívidas. E a resposta é sempre a mesma. A primeira coisa que você deve fazer para sair das dívidas é cuidar da sua vida espiritual. Quando você alinha a sua vida espiritual, você cuida desta área, esta área ela reflete em todas as outras áreas da sua vida. Então, cuide da sua vida espiritual, busque conhecimento específico, procure pessoas que possam ajudar você, que possam te orientar, para que você saia das dívidas e você possa ter uma vida equilibrada e realizar os seus sonhos. Sonhos mesmo materiais, viajar, sonho de comprar aquela roupa que você sempre quis ter, de comprar a sua casa. Sonhos são sonhos materiais mesmo. Você é cristão e você tem que cuidar da sua vida espiritual, mas você também tem o direito do desfrute, de desfrutar daquilo que Deus deixou para você aqui na terra. Isso é muito, muito importante você ter essa consciência. Por isso, jamais, jamais desista. Procure as pessoas certas, as pessoas que vão te ajudar. E assim, daqui a pouco, você vai contar a sua história de superação. Porque é possível superar. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa lá embaixo, aqui no canal, os comentários que você considerar pertinente, traga versículos que confirmam a sua história, conte a sua história, fale algo aqui embaixo para que as pessoas também possam ser testificadas da sua vida e da sua história. Shalom e até o próximo vídeo. Valeu!